Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. A gente vai agora falar sobre o ensinamento de hoje, que é o tema da possessão espiritual. Quando a gente fala sobre esse tema, exorcismo, possessão espiritual, pode parecer que é um tema fantasmagórico, um tema que vai amedrontar ou que vai dar medo, mas na verdade não é nada disso, é muito pelo contrário. A forma como o mestre Okawa fala sobre esse tema é extremamente didática, simples, clara. Inclusive tem um livro que eu sugiro muito que vocês leiam, se não leram ainda, que fala sobre exorcismo, é chamado de O Verdadeiro Exorcista. Eu, particularmente, tenho muito interesse por esse assunto. É um tema que, no futuro, eu tenho planos de me especializar justamente no assunto de exorcização. E esse livro, e foi o motivo é esse livro, porque o mestre Okawa traz de forma simples, didática e com vários exemplos o tema da exorcização. E eu sugiro que quem tem interesse por esse tema, leia esse livro. É só mandar uma mensagem no meu WhatsApp: "Ô Gabriel, quero receber o livro", eu envio para você mais informações. Então, os seres espirituais, eles acabam nos afetando diariamente. A gente está sujeito a todo tipo de influência espiritual, onde, independente do ambiente que a gente esteja, existem espíritos compartilhando esse ambiente. E o mais importante é a forma de sintonia, a forma de vibração que a gente está emanando da nossa mente. Um ponto em especial no conteúdo de hoje é sobre a família, o ambiente familiar, sobre o lar. 99% das desarmonias espirituais que acontecem na casa são causadas por influências espirituais negativas. Desarmonia, brigas, conflitos, 99% dos casos são originados por maus espíritos. Desarmonia entre o casal, por exemplo, discussões, quando um casal que não brigava antes começa a brigar constantemente. A chance disso ser uma influência espiritual negativa é muito alta. Por quê? Quando você está possuído por um mau espírito, você só começa a enxergar o defeito das outras pessoas. Ou a gente só começa a enxergar o que a pessoa tem de ruim, o que a outra pessoa tem de ruim. Então, quando a gente, no nosso lar, tudo começar a parecer ruim, ou a outra pessoa, filho, por exemplo, enfim, pai, mãe, começar a só enxergar os defeitos daquela pessoa, pare por um momento e pense se, na verdade, o problema não está sendo você só enxergar o defeito do outro. Ou será mesmo que o outro só tem defeito? E buscar, então, corrigir, melhorar suas palavras e mudar a forma como você enxerga as outras pessoas. A influência espiritual negativa pode afetar até mesmo casais que viviam muito bem. Isso é algo que acaba acontecendo. Por exemplo, algo que é muito comum. As pessoas começam a brigar por causa de alguma coisa que aconteceu há muito tempo. Por exemplo, agora é 2022, mas o casal teve uma briga em 2010, há 12 anos. E você começa a relembrar aquele conflito há 12 anos e começa a brigar por causa de um conflito que aconteceu há 12 anos. Isso é nitidamente uma influência espiritual negativa que está em atuação. Então, é importante que a gente sempre reflita sobre a causa dos nossos conflitos com outras pessoas, a causa da desarmonia, mas no lar isso é bastante comum de acontecer. Então, os problemas de relacionamento, eles podem ser causados, 99% do caso, é realmente as influências espirituais negativas, e no caso de doenças também, o mestre diz que 80% das doenças são causadas por maus espíritos. Um outro efeito dos maus espíritos é, por exemplo,
quando a gente não consegue controlar os nossos desejos. Por exemplo, o consumo de álcool, o consumo de alimento ou os desejos sexuais, quando eles são muito exagerados, por exemplo, uma pessoa que ela come de forma assim absurda, você fala, nossa, como que a pessoa come tanto? Se a pessoa está comendo muito além do normal, possivelmente é uma obsessão espiritual. Se ela consome álcool além do normal, isso também pode ser, a causa pode ser uma possessão espiritual. Então, primeiro é a gente ficar alerta com o que está fora do comum. Esse é o primeiro ponto para você conseguir se libertar de uma possessão espiritual. É você identificar, ter a mente alerta, identificar que tem algo fora do normal. Identificou que tem algo fora do normal, você consegue fazer alguma coisa para resolver aquilo. Mas quando aquilo se torna corriqueiro, que nem a briga é todo dia briga, e começa a ser normal. Esse é um problema. Agora, se um conflito, você identifica que tem muito conflito e você quer mudar aquilo, esse é o primeiro passo para você conseguir mudar. A possessão espiritual, basicamente, ela acontece por causa da lei de sintonia de vibrações. O mestre Okawa, ele nos ensina a lei da sintonia de vibrações, é como se a nossa mente, ela transmitisse pensamentos o tempo todo. É como se fosse um canal de televisão. Um canal de televisão, ele emite, se você não sintoniza corretamente o canal, você não consegue assistir aquele canal. E a nossa mente também. A nossa mente, ela emite vibrações, assim como uma televisão, e uma vez que a sua mente começa a emitir vibrações, as vibrações que a sua mente emite, elas vão se conectar com algum tipo de espírito. Se, por exemplo, uma pessoa tem muita inveja de outra, e essa inveja da pessoa persiste, ela está o tempo todo ali com aquela mente invejosa, ela muito possivelmente vai sofrer possessão espiritual. Ou ela está insatisfeita com alguma coisa e fica pensando naquela insatisfação sem parar. Reclama de alguma coisa sem parar. Ou começa a desejar a infelicidade da outra pessoa. Na verdade, um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter é desejar a infelicidade do outro. É quando a pessoa ela fica tranquila porque o outro se deu mal. Ela respira fundo e fala, ufa, quando o outro se prejudica. Isso é a maior fonte de possessão. Por quê? O inferno, ele é feito de maldade. É o tempo todo espíritos querendo o mal do outro. E um coração que ele é invejoso, que ele reclama demais, que ele quer o mal da outra pessoa, ele vai acabar atraindo esse tipo de alma para próximo, perto dele, e é nesse momento que a possessão acontece. A mente também que sempre acha que tudo está errado. O mundo está errado, as pessoas estão erradas. Claro que tem muita coisa errada e pessoa errada no mundo. Só que quando a pessoa para de identificar a parte de responsabilidade dela, isso é uma fonte de possessão espiritual. A autorresponsabilidade é algo que os espíritos infernais odeiam. Eles não gostam de autorresponsabilidade. Um espírito infernal, ele está sempre culpando alguém. Ah, olha só como eu sou um coitado, olha só como judiaram de mim. Agora, quando a pessoa fala, peraí, tem um conflito, tem um problema, qual que é não é a parcela, não é tudo problema seu, mas qual que é a parte da responsabilidade que eu tenho dentro dessa situação? Se alguém gritou comigo, por exemplo, tudo bem, gritaram comigo, mas será que eu fiz alguma coisa para alguém gritar comigo? Levou a buzinada no trânsito. Será que eu tenho uma parcela de responsabilidade disso ou não? Outra mente que atrai os maus espíritos é a baixa autoestima, pessoas que acham que não valem nada, pessoas que realmente acreditam, têm uma autoestima muito, muito baixa, começa a se punir, começa a se condenar, começa só a enxergar os próprios defeitos. E isso também é fonte de possessão espiritual. Por quê? Quando uma pessoa ela tem esses pensamentos de autopunição, de autodepreciação,
ela cria nuvens escuras na mente dela, e essas nuvens escuras, elas não permitem que a luz do mundo celestial chegue até a mente dessa pessoa. Então, a autopunição ou a autodepreciação também é uma fonte de possessão espiritual. Porque no mundo espiritual, o pensamento é tudo. Lá no mundo espiritual, tudo que você pensa acontece. Aqui no mundo material, os nossos pensamentos levam um certo tempo para se materializar, mas há a sintonia com o mundo espiritual. A gente deve sempre ter em mente que o mundo físico e o mundo espiritual, eles coexistem. O mundo material, ele não está separado do mundo espiritual. Há uma coexistência. Você é um ser, você está agora num corpo físico. Você tem uma alma dentro de você, uma mente que controla a sua alma. Só que, mesmo que você não enxergue, existem influências espirituais próximas a você. Você sempre deve ter isso em mente. Isso é a busca do correto coração, é você buscar a mente de Deus. A todo momento você deve estar alerta com o seu estado mental, para que não haja esse tipo de possessão. A fonte de possessão é a própria pessoa. Esse que é o ponto-chave. A questão é, qual brecha que eu abri para que uma possessão chegue próximo de mim? O que eu tenho que corrigir, então? Qual que é a medida que eu tenho que tomar para corrigir essa minha maneira de pensar, esse meu comportamento, essa maneira de falar, para que essa possessão vá embora? O que separa céu e inferno são os pensamentos. O céu e inferno não está só no outro mundo. Céu e inferno está dentro de você. Existem maneiras de pensar celestiais e existem maneiras de pensar infernais. Se você tem maneiras de pensar, padrões de pensamentos infernais, o inferno está dentro de você. Por outro lado, se você tem padrões de pensamentos celestiais, o céu vai morar dentro de você. Aquilo que você pensa, você é. Norman Vincent Peale disse isso. O ser humano não é o que ele pensa. O que você pensa, você é. Então, você pensou, você é aquilo que você pensa. E quando a gente está sob possessão espiritual, os nossos sentimentos ruins, eles vão acabar aumentando muito. Você tem algum pensamento negativo, por exemplo, quando você está sob possessão espiritual, aquele seu pensamento negativo, como raiva, inveja, ele vai aumentar cada vez mais. Por isso, o que você tem que fazer, o primeiro ponto é autorresponsabilidade. Você tem que se controlar, tomar o rumo, o controle da sua mente e parar de pensar, por que será que eu estou mal hoje? Será que eu estou sendo possuído? Será que eu tenho algum mau espírito que está tentando me influenciar? Então, esse mau espírito é malvado. A questão não é essa. A questão é, qual o meu padrão de pensamento agora? O que eu estou pensando? Você tem que manter a sua mente alerta. Manteve a mente alerta, você vigia os seus pensamentos. E pratica a reflexão. É a lei da substituição. O ser humano, ele não pensa duas coisas ao mesmo tempo. Ou você abençoa alguém, ou você deseja a felicidade de alguém, ou você amaldiçoa ela. Você não consegue ter os dois pensamentos ao mesmo tempo. Quando você identifica um pensamento, um padrão de pensamento infernal negativo, instantaneamente você tem que praticar uma forma de pensamento celestial para combater essa negatividade. A lei da substituição é a maior misericórdia do Senhor Alcantari. Você não pensa duas coisas distintas ao mesmo tempo. Se você tem algo infernal negativo na sua mente, você tem que trocar aquilo por algo celestial e positivo. Por isso, a importância do estudo do ensinamento. Quando você não estuda o ensinamento, quando você não aprende a verdade, como que você vai combater um pensamento negativo? Não tem como, porque você não sabe. Agora, quando você lê o livro, assiste a palestra, é membro da plataforma Verdade em Ação, medita semanalmente lá na plataforma, você vai meditar,
assiste, ouve os podcasts, você está tendo munição para combater esses maus espíritos. Sobre o autocontrole, o último exemplo de hoje é um exemplo que o próprio mestre Okawa conta. Uma vez o mestre estava no avião e tinha 2 passageiros, um estava sentado na frente, o outro atrás. O passageiro de trás, isso o mestre estava vendo, né? O mestre estava na frente do mestre e estava observando. A pessoa que estava sentada atrás, ela estava um pouco alcoolizada e era uma pessoa rude. E ela, na hora de sentar, ela deu uma ajoelhada assim na cadeira da pessoa da frente. A pessoa da frente já ficou incomodada. Ela foi e chutou de novo a cadeira. A pessoa ficou brava e chutou de novo. Na hora do terceiro chute, a pessoa da frente levantou, começou a gritar com aquela pessoa, xingar ela. Veio a aeromoça para apaziguar a situação. A pessoa que levou o chute no banco continuou gritando. Ela gritou tanto que a pessoa que estava sentada, ou a pessoa rude, alcoolizada, que estava sentada, ela ficou envergonhada. Ela foi e se desculpou daquilo. A pessoa se arrependeu daquela situação e, na verdade, ele admitiu que ele foi imprudente e, então, ele ficou quieto. Agora, o que aconteceu? Mesmo a outra pessoa ficando quieta e se desculpando, a que levantou continuou gritando. Ela ficou, assim, totalmente possessa, descontrolada. Isso é uma forma Tudo bem, a pessoa que chutou o banco, ela está errada? Ela está errada. É uma falta de educação, falta de respeito, isso não vai faltar no mundo. Só que a outra pessoa, em algum momento, ela podia ter se controlado, porque ela deixou aquilo tomar conta. Muitas vezes na nossa vida, a gente vai passar por esse tipo de situação. A pessoa que levou lá o chute no banco, ela ficou, na verdade, se o tempo passar e ela continuar com raiva dessa pessoa por uma semana, um mês, é ela que vai começar a estar errada, de ficar com raiva por tanto tempo. Por isso, a gente deve sempre controlar e ficar alerta com os nossos padrões de pensamento. Essa que é a melhor forma de você começar a se libertar da posição espiritual. É você próprio ter autorresponsabilidade, ter disciplina e começar a monitorar os seus pensamentos. Claro que é importante que você mantenha a disciplina de receber os Kigans, pelo menos uma vez por mês. É importante que você receba o Kigan para exorcizar maus espíritos. Isso é uma forma de ajuda espiritual que você recebe. Mas você deve conciliar a ajuda espiritual com o seu esforço. Ao mesmo tempo em que você mantém o seu aprimoramento, leitura dos livros, prática de oração, controle da mente, meditação, você concilia isso com os Kigans. Aí você vai começar a ter um padrão de pensamento mais celestial e mais tonizado com o coração do Senhor Alcantara. Então esse foi o ensinamento de hoje. Na próxima semana a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto.